Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. É um prazer poder estar aqui. De antemão já agradecemos a confiança do nosso pastor presidente, bem como a superintendência também do DG Adalp, na pessoa do pastor Kelvin Klein e toda a sua equipe. Que Deus abençoe o servo do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu louvo a Deus por esta oportunidade. Abra sua Bíblia, por favor. Eu acho que o tema está fácil, né? Está na sua camisa. E o versículo também. Qual é o versículo que está aí? Qual é o livro? João. Qual é o capítulo? E qual é o versículo? Maravilha. Então vamos ler juntos. João capítulo 12 e o versículo de número 32. Vamos fazer assim, eu vou ler as partes e vocês vão repetindo, tá bom assim? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém, graças a Deus. Podem sentar, graças a Deus. Pastor Kelvin disse que a gente já podia assim fazer. Tá bom? Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade dessa primeira aula aqui na EBA, desta manhã, e vocês estão de parabéns, pleno sábado de manhã, e vocês aqui, acordaram cedo, foi? Aliás, todo adolescente acorda cedo, né? Geralmente os adolescentes dormem cedo, acordam cedo para já ajudar os pais em casa. Sim ou não? Não? Meu Deus. Vamos lá. Olha, eu fico muito à vontade junto de vocês, porque eu nasci num lar evangélico. Eu fui criança na igreja, fui adolescente na igreja, jovem na igreja, sou adulto na igreja e, permitindo Deus, serei idoso na igreja também. De modo que eu entendo um pouco do que vocês passam, porque eu já fui adolescente na igreja. Adolescente passa a prova, sim ou não? Passa, eu sei o que é isso. Adolescente sofre tentações, sim ou não? Eu sei o que é isso, eu também senti, passei momentos assim. E eu vou pedir a vocês que estejamos atentos um pouco naquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Vamos fazer esse pacto aí, temos 1 hora de ministração, e quando nós terminarmos, aí sim, você tem aquele momento de louvor, vai ter um intervalo, você vai conversar com sua colega, com seu colega, mas agora vamos tentar nos ater um pouco à palavra de Deus. O tema é bem interessante. Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, todos ele atrairia a ele. Ora, a gente só atrai alguém para perto de nós quando esse alguém está distante, sim ou não? Graças a Deus no DG Adalp não acontecem problemas de desentendimento entre adolescentes. Mas na minha época acontecia. Às vezes havia um desentendimento e aí a dirigente do departamento ou mesmo ali uma pessoa que estava auxiliando a dirigente, promovia essa atração de volta. E ali se reconciliavam, choravam, se abraçavam e a vida seguia. Então a gente só atrai algo que está distante. Quando Jesus disse que quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim, Jesus estava falando da cruz. Esse levantado da terra se referia à sua morte na cruz, quando ele estaria sendo crucificado. E ele diz que o episódio dele morrer na cruz traria um efeito extraordinário, um efeito espiritual, de atrair as pessoas para ele. Por isso que a sua camisa diz atraídos pela cruz. Não é pela cruz em si, mas pelo ato de Jesus
morrer na cruz. Mas Abraão, me explique, por que isso? Porque a Bíblia diz, lá no capítulo 3 e o versículo 23 do livro de Romanos, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos, afastados, distantes estão da glória de Deus. Quem aqui gosta de sentir a glória de Deus? Amém. Glória de Deus significa a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Adão pecou, o salário do pecado é a morte. E morte é separação. Quando Adão pecou, nós, a raça humana inteira, ficou fadada, condenada a viver distante de Deus, longe de Deus. Quando você nasceu, quando eu nasci distante de Deus. Davi disse: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado não é apenas uma atitude que eu cometo de errado, mas o pecado é uma condição de alma. Para eu ser um pecador, eu não preciso ir lá e cometer um pecado. Eu já nasci com o vírus do pecado na minha natureza humana. É por isso que você, meu adolescente, e eu também, eu sou adulto, mas eu também passo por isso, nós temos uma inclinação para o erro. E a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Quando a Bíblia fala sobre carne aqui, carne tem pelo menos 3 significados na Bíblia. Um significado é o significado de comida. Eu sei que todo mundo aqui é vegetariano, ninguém come carne. Eu como, se quiser me convidar para comer um churrasco na sua casa, pode ficar à vontade. Você fica lá no alface e eu fico na carne, não tem problema. Mas na Bíblia, a palavra carne tem um significado de comida. Na Bíblia, a palavra carne tem significado de corpo. E na Bíblia, a palavra carne também tem significado de natureza pecaminosa. E todos nós, do mais bonito ao menos bonito, do mais alto ao mais baixo, do mais gordo ao mais magro, todos nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Quando Deus olha para o ser humano, Ele vê um homem pecador, e isso o repele, isso o distancia de nós. Você está entendendo como foi importante a morte de Jesus? Você está entendendo o que diz João capítulo 3, o versículo 16? Quem lembra desse versículo aqui? Porque Deus... Não, eu quero ouvir um belo coral agora. Vou aproveitar. Se possível, alguém pode filmar aí o pessoal falando aí? Não é possível. Abraão, bota essa câmera aí para o lado do pessoal, Abraão. Olha aí, joga essa câmera aí para o pessoal agora. Porque eu quero ouvir um grande coral. Só vou começar a dizer João 3:16. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus... Eita povo para gostar de Bíblia, dê uma glória aí. Parou para pensar? Porque Deus amou o mundo, e o mundo aqui são as pessoas do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus é levantado da cruz, ali Ele nos dá a oportunidade de sermos novamente atraídos à presença de Deus. Jesus disse no capítulo 14, o versículo 6 do Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a... E ninguém vem a quem? Senão por... Parou para pensar? Jesus já está no Pai,
E ninguém vem ao Pai se não for através da pessoa de Jesus. Escuta, o DEG não vai lhe levar à presença de Deus. O seu pai não vai lhe levar na presença de Deus. O pastor não vai lhe levar na presença de Deus. Mas aquele que morreu na cruz do Calvário por você, que entregou a sua vida por você, leva você na presença de Deus. E aí, eu gostaria de falar rapidamente com vocês, eu anotei muita coisa, mas nós vamos ser sábios aqui no tempo. Qual é a importância de sermos atraídos para Deus? Vamos repetir essa frase. Qual é a importância de sermos atraídos para Deus? Muito bem. Primeira importância é porque nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. Ou seja, você foi projetado para viver perto de Deus. Tem, por exemplo, o meu carro, ele funciona a gasolina e a álcool. Ele foi projetado para funcionar com álcool e gasolina. Se eu chegar num posto de gasolina e dizer, por favor, coloque óleo diesel, rapaz, vou arrebentar com o meu carro, porque ele não foi projetado para funcionar a diesel. Você não foi projetado para viver longe de Deus. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão, soprou o fôlego de vida sobre ele, ele se tornou alma vivente, e ao soprar o fôlego de vida naquele corpo que já havia sido criado do pó, Deus colocou nele o seu espírito, o espírito do homem, e a partir dali o homem passou a ter espírito, alma e corpo. E o nosso espírito é que faz conexão com Deus. Então Deus já lhe criou para ter relacionamento interpessoais com seus colegas, familiares, amigos. E Deus criou você para ter um relacionamento com Ele. Billy Graham, um grande pregador do século passado, uma vez eu ouvindo uma mensagem de Billy Graham, ele disse que todo ser humano tem um vazio no seu coração, e esse vazio é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Alguém aqui já brincou de quebra-cabeças? Eu acho que todo mundo, né? Só vocês. Quem brincou de quebra-cabeça aqui? Nem que seja no celular. Eu já brinquei de quebra-cabeça, e às vezes haviam peças que pareciam que iam encaixar. Mas só encaixa naquela parte ali, aquela peça certa. Deixa eu dizer uma coisa para você, é que na tua existência, na tua vida, existe uma peça no quebra-cabeça da tua vida, que só quem cabe lá é Deus. Não adianta você colocar outra coisa, eu vou colocar uma namorada para ver se preenche, não vai preencher. Eu vou colocar um namorado para ver se preenche, não vai preencher. Eu vou colocar um brinquedo, um presente, uma coisa para ver se preenche, não vai preencher. Eu vou colocar academia para ver se preenche, também não vai preencher. Eu vou colocar um monte de coisa, não vai preencher. Você foi projetado para viver perto de Deus. Então a primeira importância é porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para viver perto dEle. Adolescente, jovem, adulto, idoso, foi criado para estar perto de Deus, andar com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, acordar com Deus, passar o dia com Deus, dormir com Deus. Quem nessa noite tem Deus no coração aqui, nessa manhã digo eu, glória a Deus por isso. Então esse é o primeiro motivo pelo qual você foi atraído, Jesus lhe atraiu para estar perto de Deus. Segundo motivo, é porque na proximidade com Deus, nós encontramos salvação. Quando a Bíblia diz, né, eu acabei de dizer, um texto lá do capítulo 14, o verso 6 de João, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a
vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só chega a Deus através da pessoa de Jesus. A Bíblia diz: olheis para mim e sereis salvo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a... Quando nós estamos perto de Deus, nós temos salvação. Já parou para pensar nessa palavra salvação? Só é salvo quem está perdido. Eu acabei há pouco de dizer que o salário do pecado é a morte. Eu e você nasceu condenado ao inferno. Eu e você nasceu distante de Deus e condenado a viver uma vida longe dele por toda a eternidade, e o inferno é algo real. Mas só que Deus não te projetou para viver no inferno. O inferno, que é uma dimensão espiritual após a morte, o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. E Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas nessa manhã há um povo aqui, há um grupo de adolescentes, que essa luz brilhou, e que as trevas foram dissipadas, e que você tem o direito a viver na eternidade com Deus. Então o inferno é real, mas tanto quanto o inferno é real, o céu é real. E este céu que é real, à medida que a gente crê no Senhor Jesus, que a gente vive para Jesus, a gente vai viver eternamente com Deus. Quem tem desejo de viver eternamente com Deus aqui? A Bíblia diz lá em 1 João, do que adianta o homem, o adolescente, a adolescente, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Imagine que você viva 70 anos da sua vida, desfrutando de todos os prazeres daqui, aí você morre. E daí? Depois que morrer, não é viver mais 70 anos, não é viver mais 700 anos, não é viver mais 7.000 anos, não é viver mais 70 milhões de anos, não, é viver eternamente longe de Deus. Diga misericórdia. Ser atraído para Deus aqui nos dá possibilidades de sermos atraídos por Deus no céu. Viver perto de Deus aqui nos dá o privilégio de viver perto de Deus depois da morte. Servir a Deus e adorar a Deus aqui nos garante a oportunidade de viver a eternidade com Deus durante toda a eternidade de vida. Quem diz amém? Amém. Então, o primeiro motivo é porque a gente foi projetado para viver perto de Deus. Segundo, é porque quando nós somos atraídos a Deus por meio de Jesus, nós temos a nossa salvação. Terceiro, é porque perto de Deus a vida ganha sentido e propósito. É impressionante a quantidade de adolescentes que perderam o sentido da vida. É impressionante a quantidade de adolescentes que pegam lâminas e ficam se retalhando. É impressionante a quantidade de adolescentes que estão tentando tirar a sua vida, que perderam o sentido da vida, que não há mais perspectiva e desejo de viver. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não está aqui por acaso, você não está aqui por acaso, você não é obra do acaso. Você está aqui porque Deus te formou, Deus te criou, Deus fez você, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. O salmista Davi, no Salmo 139, ele disse que quando ele estava no ventre da sua mãe, o Senhor o entreteceu, o Senhor o criou, o Senhor o formou. Quando você estava no ventre da sua mãe, talvez há adolescentes aqui, não sei, ou que esteja nos assistindo,
que disseram que a gravidez da sua mãe não foi desejada, que você não foi desejado pela sua mãe ou pelo seu pai, que foi um acidente de percurso, entre aspas, que surgiu a gravidez da sua mãe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vocês conhecem a história do caminho do espermatozoide até chegar no óvulo. Muitos tentaram chegar lá, mas só você chegou. Só você. Porque Deus projetou você para que você existisse e estivesse aqui. E a tua vida só faz sentido quando você está perto dele, quando você anda com ele, quando você serve a ele. Quando a gente está próximo do nosso Criador, a nossa vida tem sentido. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Eu sou filho de Deus. Para onde eu vou? Eu vou morar no céu eternamente com Deus. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Jesus está no controle da minha vida. Então esse é um outro motivo pelo qual devemos nos aproximar de Deus. Uma outra coisa importante é porque, quarto, quando estamos próximos de Deus, quando somos atraídos para perto de Deus, nós somos transformados por Ele e guiados por Ele. Não se serve a Deus de longe, se serve a Deus de perto. Quando estamos próximo do oleiro, Ele molda a nossa vida, molda o barro, e nós estamos vivendo conforme a vontade dEle. Quando nós estamos perto de Deus, Ele trabalha na nossa vida, nós estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, nós estamos percebendo a vontade dEle e permitindo que Ele venha agir sobre a nossa vida. Olha só, a obra de Jesus na cruz do Calvário foi uma coisa extraordinária. Eu quero chamar alguém aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou chamar, é o seu vice? Vem aqui, varão, por favor, fique em pé aqui. Esse outro vaso, vem para cá também, varão, fica aqui em pé. A irmã Leide, vem, as duas cantoras aí, né? É Luana, outra? Luana e Leide, L e L, as duas, vem para cá também, fica aqui as duas de lado. Segura aqui, varão. Segura aqui. Irmã Leide, vem cá. Vem para o lado de cá para não ficar o microfone na frente. A irmã Luana também. Eu quero que alguém, cadê o gêmeo, um dos gêmeos, pega o microfone aqui, gêmeo. Tu é o William ou o Wendel? O Wendel. E quem é o William? Olhem para os dois aqui, rapidinho. Vocês sabem qual é a diferença de Wendel e o William? É que o William, o cabelo de William é dividido do lado direito para o esquerdo. E de Wendel é de esquerdo para o direito. Então não tem erro, o Wendel, e ele está dizendo que o dele é para cima e o desse aqui é para baixo. Ninguém vai esquecer agora, o Wendel e o William, amém? Wendel, por favor, Wendel, lê aí um texto bíblico de Colossenses, abra a sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 2 e o versículo 14. Wendel, pode vir para cá, Wendel. Cirlan já providenciou aqui para o senhor. Vamos prestar um pouquinho de atenção nesse versículo. Meu superintendente, o senhor permite eu fazer essa... É aula hoje, viu? É a primeira aula, é EBA. Quem está feliz na EBA, diga amém. Amém. Glória. Vamos lá, vamos ver o que é que Jesus fez por nós para nos atrair até Ele. Vamos lá? Colossenses capítulo 2. Quem tiver Bíblia também, quem é adolescente que trouxe Bíblia aqui, levante sua Bíblia, por favor. Rapaz, que imagem linda. Levante bem alto aí a sua Bíblia. Adolescente não tem vergonha de andar com Bíblia não, irmãos. Olha para aí que coisa linda. Irmã, tire uma foto desse pessoal com a Bíblia levantada. Pelo amor de Deus. Levante assim, balance a sua Bíblia assim. A adolescente ama a Bíblia, glória a Deus. A foto foi tirada. Veja aí, Colossenses 2 e 14. Você que está em casa assistindo também, acompanha aqui. Leia aí, varão.
Colossenses 2 e o 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós... Segura aí, segura aí. Abraão, filma aqui. Aqui. Existe uma cédula que era contra nós. É a cédula do... Essa palavra cédula, aqui no sentido do Novo Testamento, era o seguinte: quando alguém tinha uma dívida contra outro, existia uma espécie de documento que apresentava essa dívida que alguém tinha contra o outro, de maneira que legalmente, juridicamente, aquela pessoa tinha uma dívida tremenda contra o outro. Deixa eu te dizer uma coisa: eu e você nascemos com uma dívida impagável contra Deus. O nosso pecado nos levou a ser devedor a Deus. Nascemos com uma dívida diante de Deus de pecado, e o pior é que a gente não tem como resolver porque a gente é pecador. Lê de novo, do começo. Havendo riscado a cédula que era contra nós... Opa! Quando Jesus morreu na cruz, Ele olhou para você, Ele olhou para mim, Ele olhou para a nossa cédula de dívida, e a Bíblia diz, aqui Abraão, que Ele fez isso. Aleluia. Glória a Deus. Qual o teu nome? Gustavo, sua dívida está cancelada. Volta para cá. Teu nome, varão? Israel, tua dívida está riscada. Aí ele chegou, Leide, vem cá, Leide. O que, rapaz? Tem dívida? Está riscada. Você não deve mais. Você aqui, olha, Luana, tua dívida está riscada. Tem mais uma coisa, segura aí. Lê aí, varão. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças... Era contra nós. O que é que ele faz? A qual de alguma maneira nos era contrária... Era contrária à nossa vida. E atirou do meio de nós. Opa, segura aí. Aí ele fez isso, vem cá. E o que é que ele fez? Cravando-a na cruz. Fala mais alto. Cravando-a na cruz. Aí ele vai na cruz e crava com ele na cruz. E ele disse, todo pecado, toda culpa eu assumo, é minha. E o nome de Jesus foi glorificado na minha vida e na sua vida. Ó aqui a tua culpa, ó aqui a escrita de dívida que era contra você. Jesus cravou com ele na cruz e você é livre no nome de Jesus. Podem sentar, meus amados. Deus abençoe. Parou para pensar? Juridicamente, legalmente diante de Deus, você e eu fomos perdoados. Quem diz amém? Amém. Agora, já que Deus nos atraiu para Ele, tá? Estou já mais próximo de terminar. Precisamos ter cuidado com algumas coisas que pode nos distanciar desse Deus pelo qual nós fomos atraídos. Vamos falar rapidamente aqui sobre alguma dessas coisas? Sim ou não? Primeira coisa que pode nos afastar desse Deus pelo qual fomos atraídos a Ele, por meio da morte de Jesus. Primeira coisa, é o pecado, repita comigo, pecado não confessado. Quando a gente desagrada, o que é pecar, Abraão? É desagradar a Deus, é contrariar a vontade de Deus. Quando nós mentimos, estamos desagradando a Deus. Quando nós roubamos, quando nós caluniamos alguém, quando nós fazemos tudo aquilo que desagrada a Deus, nós pecamos. Só que tem um detalhe, eu e você aceitou Jesus. Eu e você estamos perto de Jesus, servindo a Jesus. Agora vai vir um outro gêmeo para cá, vamos ver se a voz dele é parecida. Abra a tua Bíblia aí, 1 João, capítulo 1, versículos 7 ao 9. E abra a sua Bíblia aí, vamos acompanhar. É EBA, irmão. EBA é assim, é Bíblia.
E adolescente aqui eu sei que gosta de Bíblia, irmão. Amém? 1 João, capítulo de número 1, versículo 7 ao 9. Veja o que diz aí. Acompanhe comigo. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Maravilha! Quem aqui anda na luz com Jesus? Diga amém. Aí o sangue de Jesus vai purificando você todo dia dos seus pecados. Continua, varão. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Segura aí, olha aí. Se eu disser que eu não peco, eu estou mentindo. Eu já estou pecando. Ah, eu não peco não, irmão, eu sou muito santo. Ó, irmão, é consagração de manhã, é jejum de manhã, eu vou misturando glória com aleluia e eu passo o dia todinho sem pecar. Irmão, deixa de ser mentiroso. Porque a Bíblia está dizendo que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós. Não tem ninguém aqui perfeito, é todo mundo igual. Quem diz amém? Amém. Então, a gente aceitou Jesus, estamos perto de Deus, o Espírito Santo habita dentro da gente, mas temos uma natureza humana que nos inclina para o pecado. É uma luta todo dia. Continua aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, que alívio. Aí ele diz, a gente não é perfeito. Se disser que a gente não peca, a gente está mentindo. Mas tem um detalhe, eu tenho uma arma. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel. Ele é justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Quantas vezes, 10 de ano, você chega lá no culto do 10 com o coração pesado, poxa, sem querer eu acabei me precipitando, soltei um palavrão lá na escola, e agora eu estou sem coragem, disposição de adorar a Deus. Aí você se lembra desse versículo, Jesus, eu pequei, eu errei, eu me desmantelei, mas eu estou aqui, e eu confesso, me perdoa. Aí o sangue dele te purifica de todo pecado, aí seu coração fica leve, aí você abre a boca, adora a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus, porque você não é perfeito, mas quando você se arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Cadê o gêmeo? Cadê tu, varão? O da Bíblia. É tu ou tu que estava lendo agora? É tu? Cadê a Bíblia? Continua, varão. Vamos ver só. Parasse no versículo 9, não foi? Vai lá. Eu falo assim com ele, que eu conheço eles de muito tempo. Inclusive conheço o pai deles também, a gente se conhece aí. Vai lá. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. Mas, se eu disser que eu não peco, eu estou fazendo Deus mentiroso. Continua. E a sua palavra não está em nós. E a sua palavra não está em nós. Continua. Meus filhinhos. Veja a palavra que João diz para vocês, adolescentes que estão aqui, de 12 a 80 anos. Diga aí. Meus filhinhos. Meus filhinhos. Continue. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha que coisa linda, segura, olha só. Eu estou escrevendo essas coisas, adolescente, para você ficar acomodado, fazendo presepada, pecando e vivendo emboloado no pecado. Não, eu estou dizendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se você pecar, não é o final da linha. Se você errar, não é o final da linha. Você tem um advogado perante o Pai. Você tem alguém que pode te advogar. Se você confessar, há jeito para a sua vida. Pode sentar, amado. Deus te abençoe. Olha só. Uma das coisas que nos distancia de Deus é quando a gente falha e a gente não se arrepende. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aqui hoje,
não tem ninguém não, assim, que eu vou falar agora. Só fora daqui. Aquele adolescente que estava na escola. Adolescente, primeiro, adolescente nem namora, né? Não, adolescente não namora. Ó, se adolescente não namora, pior, ficar é que ele não fica. Fica não. Porque adolescente é uma idade, escuta aqui, adolescente é uma idade que ele vai o quê? Criar muitas amizades. Deixa eu dizer uma coisa para você, adolescente, eu fui adolescente, eu conheço. Adolescente, a gente se apaixona, desapaixona, depois apaixona de novo, depois desapaixona de novo. Aí a pessoa em janeiro olhou para aquela menina moreninha e disse, rapaz, eu estou apaixonado, olha como ela é moreninha. Aí depois de 3 semanas, rapaz, agora eu vi uma ruiva. Não é que a ruiva me chamou mais a atenção? Aí depois de 3 semanas, rapaz, apareceu uma galega agora, uma loira. Então ele apaixona, desapaixona, e meu amigo, minha irmã, isso é normal. Você é adolescente, você pode se apaixonar e desapaixonar. Aí o que é que você faz? Se segura, faz amizade, conversa e tal, e etc. Aí você vai o quê? Vai se dedicar ao estudo, vai estudar, vai ter uma meta de uma profissão. Aí depois que você terminar a sua faculdade, lá para os 20 lá vai o trem, aí você já está orando, não, Jesus, é aquela que eu vou começar a namorar. Mas voltando aqui, eu não sei porque eu entrei nesse assunto aqui, mas a questão é a seguinte, fora daqui, tem aquele camarada, que ele estava no colégio, de repente uma menina deu mole para ele, aí ele ficou, diga misericórdia, ficou com ela, aí ele ficou com ela, e isso, o Espírito Santo se entristeceu, e aí vai dizer para ele, pronto meu irmão, agora tu vai desmantelar-se de vez. Não, peraí, Senhor, eu errei, eu fiquei, mas eu sei que não é a tua vontade, me perdoa, Jesus. Aí no outro dia aparece a mesma figura, e aí irmão, vai? Ele, eu estou fora. Gente, e tu não é homem não? Sou homem, rapaz, tu sabe que eu sou homem, mas tem uma coisa, eu sou servo de Deus, eu quero me aproximar de Deus. Então ele se arrepende, ele evita falhar, mas se falhar, tem um advogado, e alguém vai dizer para ele, ei, tu ficou naquele dia comigo, é verdade, eu fiquei, mas jamais vou ficar de novo, porque Jesus perdoou, você está me acusando, mas o sangue de Jesus, seu filho, me perdoou de todo o pecado. Quem diz amém? Amém. Então se por acaso tiver alguém aqui que ficou, está com o coração pesado, pede perdão a ele agora, pede perdão a ele, diga, Jesus, eu não vou ficar mais não, eu vou me manter firme na tua presença. Quem diz amém? Amém. Terceiro, perdão, eu falei apenas o primeiro, né? Que é o pecado não confessado. Outro problema que nos afasta de Deus é a negligência espiritual. Repita comigo, negligência espiritual. Ou seja, quando a gente começa a parar de ler a Bíblia, quando a gente para de orar, a gente começa a perder força espiritual. E a gente começa a se distanciar de Deus. Tem gente, uma vez eu vi o pastor presidente, nosso pastor Roberto, falar uma frase, eu acho que foi no culto de doutrina que eu vi há pouco tempo. Ele disse que tem muita gente que faz maratona da Netflix. Rapaz, eu estou agora numa série, eu estou maratonando a série. Eu já terminei uma série, vou para outra série, vou para outra série. Você já experimentou maratonar a Bíblia? Olha, coloca um propósito no teu coração. 2026, eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou maratonar com ela. Se você ler em 2026
3 capítulos da Bíblia por dia, você termina de ler a Bíblia em um ano. Você pode ler usando a sua Bíblia, você pode pegar um aplicativo, que você usando o aplicativo, você ouve a pessoa falando e você lê, ajuda você a prender mais atenção. Eu quero te fazer um convite, maratone a Bíblia, porque quando a gente está mais perto da Bíblia, a gente está mais perto do Deus da Bíblia. Tenha momentos de oração no seu quarto, tenha momentos que você possa dobrar o seu joelho, possa falar com Deus e sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Olha, gente, vivemos no período do Ibope, não vou usar nem a palavra Ibope, vivemos no período do engajamento, vivemos no período da visualização, de viralizar nas redes sociais. Oração é uma coisa que não viraliza, oração é uma coisa que não dá popularidade, mas você pode não viralizar aqui, você pode não ganhar popularidade aqui, mas quando você dobra o seu joelho no seu quarto, você ganha visualização no céu, você viraliza no céu, e o Espírito Santo é derramado sobre o teu coração. Aleluia, olha, é melhor viralizar no céu do que viralizar aqui. Te aproxima de Deus. Quando a gente para de ler a Bíblia, quando a gente para de orar, a gente também se distancia de Deus. Eu estou terminando. Terceira coisa, outra coisa que nos afasta de Deus. Repita comigo: excesso de distrações. A Bíblia diz que todas as coisas me convêm. Vou repetir o versículo. Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí ele continua: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existem distrações na nossa vida que não é pecado. Mas apesar de não ser pecado, não é conveniente para um crente. E tem coisas que apesar de não ser pecado, ela não deve dominar a sua e a minha vida. Vou dar um exemplo de distrações. Uso de telas e redes sociais em excesso. Às vezes, a gente percebe que tem adolescentes que vai dormir de meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, vidrado no story, no reels, no shorts. Cuidado, isso está lhe viciando, está dominando a sua vida. Você sabia que o uso excessivo de telas pode desencadear ansiedade e depressão? Porque aquilo ali, escuta aqui, ó, aquilo ali produz no seu cérebro dopamina, que é justamente a substância do organismo do prazer. E ali você tem prazer imediato, muito rápido. E você fica viciado ali. Você tem que aprender a dominar o seu celular. Você tem que aprender a dominar suas distrações. Você tem que estabelecer tempo para tudo. E aí isso não vai lhe afastar de Deus. Tempo que você poderia estar com a sua família, com seus amigos, com seus estudos da escola, lendo a Bíblia, adorando a Deus, participando dos trabalhos. Você está sendo roubado o seu tempo pelo seu celular. Isso é verdade, sim ou não? Isso acontece. E tem mais um detalhe. Existe o perigo de conteúdos impróprios. Você tem ali um veículo de tentação muito grande. No seu celular, você tem a possibilidade de visualizar ali pornografia, vídeos de sexo, pessoas sem roupa. Isso é uma tentação, mas no nome de Jesus,
bloqueie certas pessoas do seu WhatsApp. Se alguém aqui recebeu um nudes no seu WhatsApp, cancele essa pessoa do seu WhatsApp. Seja forte o suficiente. Diga para você mesmo: eu fui atraído pela cruz. Ele pagou pela minha vida, Ele entregou a vida dele por mim. Não é por causa de uma moça que está me mandando uma foto nua. Eu vou bloquear ela e eu não quero conversa com essa menina. Deus tem coisa melhor para mim. Deus vai me dar uma esposa, eu vou casar com ela e eu vou ter uma vida com ela, em nome de Jesus. Fuja do prazer imediato, fuja do atalho, cuidado com as distrações. Nada de ficar tirando selfie de camisola, de pijama e mandando para a rede social. O teu corpo tem valor diante de Deus. Se valorize nessa manhã, não deixe que as distrações da vida te afaste da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, na minha época de adolescente, hoje não existe mais, existia álbum de fotografia. A gente não tinha WhatsApp, YouTube, rede social, nem celular tinha. Então existia a máquina fotográfica. A gente tirava foto, aí tinha um negócio assim, redondo, chamava de filme. Aí tinha filme de 12 poses, 36 poses. Aí levava no lugar e dizia: eu quero revelar as fotos. Aí revelava as nossas fotos. Aí quando a gente pegava as fotos, a gente dizia: olha aqui, minhas fotos aqui. E a gente selecionava. Tinha as fotos que eram pessoais e a foto que os outros podiam ver. Aí quando chegava alguém em casa, olha as fotos que eu tirei na viagem que eu fui, na EBA, eu estava lá na EBA, olha aqui as fotos que eu tirei, está lá a foto eu com o superintendente, com os meus amigos, a foto do grande grupo de gesto, aí todo mundo via. Mas as fotos privadas, pessoais, as fotos que eram mais íntimas, a gente guardava para a gente. Rede social não é álbum de fotografia. Se você foi para uma praia com a sua família, e foi conhecer um lugar, tirou uma foto na praia, achou bonito, pegue essa foto, deixe guardadinha, ninguém precisa ver de você de biquíni. Quando você casar, aí você mostra para o seu marido, não é namorado não, é marido, e diz para ele: olha como eu era. Se valorize. Aí está lá o varão, ele está lá, né, malhando, aí o braço dele dá 3 no meu braço aqui, aí ele chega lá na rede social sem camisa, e tal, e mostrando, e diz: não precisa não, varão, todo mundo sabe que tu é fortão. Então, gente, cuidado com as distrações. O que o mundo faz, a gente não faz não. O mundo é mundo, a treva é treva, e luz é luz. Cuidado com a foto do seu perfil. Tem pessoas que tiram a foto do perfil, que me permita usar essa linguagem, que parece que está convidando alguém para fazer alguma coisa, porque faz um bicão, aquele olhar sensual, aquela coisa. Não precisa disso não. Você já é bonito, você já é bonita. Seja simples, para a glória do nome de Jesus, e o sangue dele te purifica de todo pecado. Mas Abraão, a minha foto do perfil já está assim. Aí não tem problema não, você muda. E quando alguém disser assim: ô fulano, tu mudou a foto do perfil? Foi. Por quê? Porque eu estava na EPA, e eu sei que Jesus me atraiu a Ele, e eu pertenço a Ele.
E Ele me perdoou. Glória a Deus. Nas distrações existem muitos conteúdos impróprios. Quer ver outro conteúdo impróprio? O que o povo está ensinando aí na internet. Tem muito pastorzinho aí na internet ensinando heresia. Tem muito pastorzinho aí na internet ensinando coisa que a Bíblia não diz. Não caia nessa não. Cuidado, selecione, seja seletivo. Outra coisa, existem ideologias que estão sendo difundidas na internet e que te afasta de Deus, que está sendo difundida na tua escola, que tem aquele professor e aquela professora que diz isso. Quem já ouviu essa ideologia chamada ideologia de gênero? Na ideologia de gênero, ele vai dizer assim: ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Quando a gente nasce, se eu tiver o órgão genital masculino, não quer dizer nada. Eu posso escolher o sexo que eu serei. E a menina do mesmo jeito, diga: o sangue de Jesus tem poder. Quando Deus criou você, rapaz, homem, com órgãos genitais masculinos, Ele estava sinalizando: você deve viver como homem, pensar como homem, falar como homem, agir como homem. Quando Deus criou você, menina, com os órgãos genitais femininos, Deus está sinalizando para você: olha, Deus te fez mulher. Você deve agir como mulher, pensar como mulher, viver a vida como mulher. Mas pastor, na minha mente passou um pensamento aí diferente. Aí você repreende, porque a minha Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então a sua mente mente para você. Você não é guiado pelo seu coração, você é guiado pela palavra de Deus. Se o teu coração te enganar, mas rapaz, não é que o professor disse que eu sou homem e que eu devo gostar de homem. Deixa eu ver como é. Não, deixa eu ver nada. Deus disse que eu tenho que viver uma vida voltada para o sexo oposto. Estou fora. Quem diz amém? São ideologias dessa época. E o pior é que existem ideologias que estão tentando masculinizar as mulheres. Já perceberam isso? Estão querendo fazer com que as meninas tenham uma postura de homem. E que o homem tenha uma postura de mulher. É só você ver na moda. Veja certas modas aí. Tentando masculinizar as meninas e afeminar os meninos. Mas se você foi atraído pela cruz, você diz: olha, quem dita a minha vida não é a moda do mundo. Quem dita a minha vida é a moda do céu. Eu quero me vestir de um jeito que as pessoas olhem para mim e vejam um homem. Eu quero me vestir as meninas se vestirem de uma maneira que as pessoas olham para você e lhe vê como menina. Então precisamos vigiar. Me desculpe se a palavra está pesada, mas é a palavra de Deus. E a palavra que eu estou falando aqui não é para agradar, é a palavra para te aproximar da cruz. Porque não adianta eu estar aqui passando pano molhado e você está distante de Deus e ir para o inferno. Deus quer você perto dele, é o projeto dele para a sua vida, que te dá sentido na sua vida, que te dá alegria, que te dá a verdadeira razão de viver. Se você viver perto de Deus aqui, a tua vida fará sentido aqui e você viverá eternamente no céu. Quem diz amém? Então cuidado. Vou terminar. Eu já falei umas 4 vezes isso, que vou terminar, né? Uma outra coisa que nos afasta de Deus é o amor excessivo pelo mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra concupiscência é desejo desenfreado por prazeres. O mundo é um mundo que vive, o que der na vontade, vamos fazer. Eles dizem assim, ó, o importante é ser feliz. O que der vontade de fazer, eu faço. Hoje falam, não sei se mudou, porque toda vez mudam o termo. Uma vez eu vi lá uma reportagem falando do poliamor. O que é poliamor? Já ouviram falar nisso? Uma vez eu ouvi falar em poliamor. O que é isso, poliamor? É que a pessoa pode amar várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa pode ter uma vida sexual ativa com uma pessoa do mesmo sexo, diga misericórdia, com uma pessoa do outro sexo, pode ter até relações sexuais com animais, diga misericórdia. O importante, irmão, é fazer o que dá vontade. Não, senhor, a minha vontade, o que vem à minha mente é controlado pela verdade da palavra de Deus, porque Satanás é mentiroso, o mundo é enganoso e o meu coração é enganoso, mas Deus é aquele que regra a minha vida. Você não é um animal irracional, não. Você é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem o Espírito Santo e que tem controle, tem domínio. Ah, eu estou com vontade de pegar aquela menina. Eu vou pegar ela e dar um beijo à força. Não, calma, rapaz. Tem calma, te controla. Pega a bicicleta, vai dar uma andada de bicicleta para gastar energia. Vai dar umas voltas da bicicleta, vai daqui de Abreu até Itamaracá, quando tu voltar tu vai estar aliviado. Aí depois tu toma um banho, aí vai orar, vai ler a Bíblia, vai bater um papo com gente boa. E agora eu já vou fechar a Bíblia e falar da última coisa que nos afasta de Deus. Quer saber ou não? A Bíblia diz que as más companhias... Rapaz, você já sabe o que eu vou falar? Eu vou repetir. A Bíblia diz que as más companhias corrompem, destroem os bons costumes. Uma das coisas, minha irmã, meu irmão, que pode te afastar de Deus, são as suas amizades. Com quem você anda? Com quem você conversa? Quem são os teus influenciadores? Quem anda com você influencia você. Quem anda com você é potencialmente alguém que vai modificar os teus hábitos. Você tem que andar com pessoas que te levem para perto de Deus. Você tem que andar com gente que é atraído pela cruz. Você tem que andar com gente que gosta de ler Bíblia, de gente que gosta de cantar, com gente que gosta de orar, com gente que gosta de estudar, com gente que respeita pai e mãe. Agora você anda com uma pessoa que fala palavrão, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, cuidado, sai de perto, foge dele e foge dela. Rapaz, eu estou notando, irmão, que você está tão afastado de mim. O que foi que houve? Rapaz, é o seguinte, tem umas coisas que tu faz que eu não me agrado não. Ah, irmão, você está fazendo acepção, estou fazendo acepção não. A minha Bíblia diz, Provérbios, anda com o sábio e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido, e eu não quero ser afligido não. Meus amados, o tempo estourou. Deus abençoe, que possamos servir a Deus com alegria, que ao final dessa palestra, guarde no seu coração, você foi atraído, através da morte de Jesus na cruz, os teus pecados foram cancelados, você tem valor para Deus, vale a pena viver perto de Deus, vale a pena servir a Deus, e foge de tudo aquilo
que te distancia da presença de Deus. Agora deixa eu te fazer um convite. No CTA Dalp, funciona aqui no 3º andar. Cadê? Ó, tá aqui as duas cantoras ali, ó. Luana, ela faz canto lá no CTA Dalp. E Leide faz teologia no CTA Dalp. E eu quero convidar você que é adolescente, se você quer aprender guitarra, bateria, violão, contrabaixo, teclado, canto e etc., faça a sua matrícula aqui, a partir do dia 12 de janeiro, que em fevereiro começam as aulas. Inclusive, quinta-feira vai ter aqui uma apresentação musical aqui no Tempo Central, à noite, quinta-feira à noite, dos alunos do curso de música. Venha estudar música, venha ocupar a tua mente para a glória de Deus. Pastor Kelvin, muito obrigado. Peço desculpa aí qualquer coisa, mas estamos juntos aqui no nome de Jesus, amém? O DG Adalp é o quê? Como é que é a frase de guerra lá do DG? Eu vou só dizer a primeira parte. O DG Adalp... Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.